Bom dia, vamos adorar o nome precioso de Jesus. Nós te adoramos, Senhor Jesus, Tu és digno de toda a honra, de toda a glória. Entronizado seja o Teu nome, santificado seja, porque Tu venceste a morte, Tu te entregastes por nós. Muito obrigado, Jesus, porque através da Tua intercessão, através da Tua mediação, nós temos acesso ao Pai. Nós oferecemos a Ti toda a honra, glória, louvor e adoração. Amém. Vamos cantar o hino 62, Nome Precioso, do cantor cristão. Hoje é o nosso dia do estudo das bem-aventuranças. Estamos continuando com você, estudando a bem-aventurança do versículo 9, da versão atualizada da Bíblia, em Mateus 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Seguindo a orientação de Russell Shedd, a felicidade segundo Jesus. Então vamos continuar onde nós paramos no último sábado. Paulo concorda com o autor de Hebreus. Alguns acham que Hebreus foi escrito por Paulo, outros por Priscila ou outro teólogo. O livro de Hebreus não tem o autor especificado dentro do livro, então nós sabemos que Paulo concordava, se foi ele que escreveu ou não, quando afirma que Deus propôs o sangue sacrificial de Jesus como propiciação. Romanos 3,25 diz assim: para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. A propiciação transmite a ideia de desviar a ira de Deus. Nós não gostamos de ouvir essa expressão, a ira de Deus. Mas Deus, querido, sendo justo, totalmente justo e santo, ele não seria justo se ele não lidasse com o pecado. Ele se ira com o pecado. Ele não se ira com o pecador, mas com o pecado. Olha só, a glória de Deus é tudo que Deus é, um conjunto de atributos, santidade, justiça, poder, misericórdia, tudo junto.
Então, às vezes, nós temos dificuldade de aceitar que Deus se ira com o pecado e tem que tratar com o pecado. Tanto que foi necessário ele enviar o seu filho. Pensa no quanto doeu ao pai entregar o seu filho. Mas ele não poderia ser justo se não tratasse com o pecado. Tendo manifestado sua justa ira contra o filho, Deus não mais se ira contra o pecador arrependido. Os animais sacrificiais prenunciavam o papel pacificador do Messias, do servo sofredor, que um dia realmente faria a paz entre Deus e os homens. Isaías 53, de 5 a 12, mostra esse servo sofredor. Foi difícil para Jesus? Muito difícil. Um preço altíssimo. Por isso precisamos valorizar o que Jesus fez. Ele deu a sua vida. Ele orou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas o único, querido, não foi a mãe de Jesus, não foi os apóstolos de Jesus, nenhum deles. O único mediador, o único que podia oferecer a sua vida por nós e se tornar o nosso mediador entre Deus e os homens é Jesus. Você se lembra da palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Se a mãe de Jesus pudesse se tornar nossa mediadora, nossa intercessora, não precisaria de Jesus morrer. Mas foi necessário que Jesus morresse, porque ele é o único que fica entre nós e o Pai, o único que reúne as condições. Deus que se fez homem, nenhum ser humano jamais reuniu essas condições. A Bíblia diz que Deus olhou do céu à terra, não há justo nem sequer um. Todo ser humano, nascido de Adão, que pecou, trouxe à nossa natureza o pecado. Nós pecamos porque somos pecadores. Então, querido, todo ser humano é pecador. Todo ser humano. Os apóstolos eram pecadores. Maria, a mãe de Jesus, era pecadora. Tanto que ela reconheceu no seu cântico em Lucas, no início do livro de Lucas, ela reconheceu que ela se alegrava em Jesus, seu Salvador. Maria teve essa bem-aventurança de ser mãe do Filho de Deus, porque foi necessário que o Filho de Deus se fizesse homem e habitasse entre nós. Para se tornar homem, ele precisou se encarnar. O anjo veio a Maria e ela recebeu a palavra do anjo e Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Se Maria pudesse ser a intercessora, a mediadora entre nós e o homem, não precisava Jesus vir, mas ela se fez de serva. Mas ela sabia que Jesus era o Salvador. Cuidado, meu querido, para não transformar Maria naquilo que ela não é. Ela não é mediadora entre nós e os homens. Ou a Bíblia está totalmente errada. Leia os evangelhos na sua Bíblia católica. Leia os evangelhos. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Claro que Satanás está usando o nome da mãe. Quem não ama a mãe? Nós devemos amar Maria, seguir o exemplo dela, mas ela não é nossa mediadora, não é nossa intercessora. Nós não precisamos aplacar a ira de Deus pedindo para a mãe, para ela pedir para Jesus, para então chegarmos ao Pai. A Bíblia nos ensina que Jesus, o sacrifício dele foi único e suficiente para se tornar o nosso Salvador e o nosso Senhor, o nosso mediador. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Então vamos seguir o exemplo de Maria. Vamos exaltar a Jesus como o único Salvador. Talvez você pense que está indo ao Pai através de Maria, mas não está, querido. O diabo, o engano, a mentira, a religiosidade está usando o nome de uma mãe. Mas isso é um engano, é um erro. Se não houvesse um Deus santo, a expiação não apresentaria problema algum. É a santidade do amor de Deus que torna necessária a cruz expiadora. Jesus é o pacificador exemplar, visto que ofereceu voluntariamente seu sangue na cruz. Uma vez pago o preço do pecado do homem,
Já não há motivo para a justa ira de Deus contra os pecadores que aceitam seu convite para se reconciliar com Ele. Então, nós nos reconciliamos com o Pai através do sacrifício único e suficiente do Senhor Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo escreve: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e reconciliasse ambos, judeus e gentios, em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Efésios 2, 14 a 16. Em Colossenses, Paulo toca no mesmo assunto, vendo de outro prisma. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos, no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Colossenses 1, 21 a 22. Tanto que Paulo, toda vez que escreve as igrejas que ele fundou, que ele orientava, que ele discipulava, ele falava aos santos da igreja em Éfeso, da igreja em Colossos, ele sempre chamava a igreja de santos. Há uma confusão pensando que isso aí são santos que devem ser adorados. Não, querido. Santos são todos aqueles que são redimidos em Jesus, chamados de santos. Ninguém jamais pode ser adorado. Não podemos fazer oração a qualquer outro que não seja Deus. Há um só Deus, Criador, que se evidencia, se manifesta pelo seu Filho Jesus. Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Ah, não entendo isso. Nem eu. É Deus. Como é que você pode entender que Deus ouve tudo que todo mundo fala, que todo mundo ora, que todo mundo vive? Antes que eu fale, Deus conhece, Ele é Deus. Como é que Ele pode estar aqui e lá nos Estados Unidos, lá na China? Né? Um Deus onipresente. Deus é Pai. O Pai envia seu Filho. São 3 pessoas, mas um só Deus. Deus é Deus, querido. Incompreensível, onipotente, onipresente, onisciente. Temos que aceitar o que Ele registrou como verdade, que é a sua palavra escrita. Nós temos hoje a internet, nós temos hoje a tecnologia avançada, mas jamais será dispensado a escrita, o registro. Isso é necessário. A tecnologia, o computador pode dar um pane e sumir tudo que está lá dentro. Quantas pessoas perderam seus trabalhos de mestrado, de doutorado? Mas a escrita foi o modo que Deus escolheu para nos guiar na verdade. Então Paulo fala, a missão pacificadora de Cristo cancelou a culpa do pecado e, consequentemente, pacificou a ira, mudando a atitude dos pecadores no tocante a Deus e criou a paz entre o Pai e seus filhos adotivos. Nós fomos adotados como filhos, nós não nascemos filhos de Deus. Todo ser humano é criatura de Deus, mas não é filho de Deus. Filho é só aquele que recebe a Jesus como Salvador e Senhor. O plano de salvação para que você possa não ser condenado quando morrer. Deixar esse corpo. O corpo volta ao pó. O espírito volta a Deus para ser julgado. Se você não tiver em Jesus, andando nos seus ensinos, nas escrituras sagradas, porque seguir a Jesus não é só dizer, Jesus, eu te amo, eu aceito o seu sacrifício. Seguir a Jesus é muito mais do que isso. É andar nos seus ensinos. Então, meu querido, para você não ser condenado, você tem que seguir os passos de Jesus. Não apenas falar de boca que crê nele. Quem crê mostra por obras. Então você se torna filho de Deus, um pacificador, alguém que agora está em paz com Deus e que procura a paz entre os homens quando você segue Jesus, o pacificador por excelência. Então Jesus é que trouxe paz entre nós e o Pai. A ira de Deus só é aplacada, Deus só nos ouve através do Senhor Jesus.
Entendemos, portanto, que Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, está em 1 Timóteo 2,5, cumpriu seu papel pacificador por meio do sacrifício de sua vida. Feita a propiciação da justa ira de Deus, não há mais motivo para a ira de Deus contra os remidos. Podemos levar totalmente a sério que Deus não pode se irar contra nós, se ele já aceitou o pagamento dos nossos pecados na cruz. Os fiéis igualmente transformados pelo Espírito regenerador reconhecem que são filhos amados, com o direito de chamá-lo Abba, Pai. Em Romanos 8,15, a Bíblia nos diz que podemos chamar a Deus de Abba. Abba quer dizer papai. Através do sacrifício de Jesus, nós temos intimidade com Deus. É claro que muitas vezes, porque Deus demora, porque nós não entendemos, a gente fala assim, será que Deus está me ouvindo? Será que Ele se esqueceu de mim? Mas aí a gente fica com a palavra, que diz que Deus não se esquece, que diz que Deus tem o tempo dele, que os pensamentos de Deus são maiores, que Deus está nos moldando, que Deus se interessa pelo nosso caráter, que Ele é um Pai que corrige, que Ele é um Pai que tem planos perfeitos, ainda que pareça demorado. E para quem que não demorou na Bíblia, querido? Foi difícil para todos os que creram. É uma lista enorme, como diz Hebreus 11. Os que creram foram trabalhados. Deus não está preocupado só em te dar a bênção, em te dar a resposta. Ele está trabalhando você para a eternidade. Jesus é o pacificador sem igual. Nenhuma outra reconciliação entre os homens encerra uma inimizade tão intransponível. As pessoas querem arranjar tanto mediador. São José, rogai por nós. Maria, rogai por nós. São Pedro, rogai por nós. Santo Antônio, rogai por nós. Ninguém pode rogar por você a não ser Jesus. Essa é a verdade, querido. Se você vai a esse, você chega em um outro lugar qualquer, mas não ao Pai. A sua palavra é a verdade. Nenhum dos apóstolos, ninguém reuniu as condições para ser o remidor, para ser o resgatador, para ser o mediador. E nenhuma amizade entre as nações chegou a um desfecho tão abençoado. Devemos render toda a glória àquele que fez paz entre pessoas tão distantes, tão ofendidas mutuamente e em oposição tão profunda entre si. O homem e Deus estavam distantes um do outro. Essa sétima bem-aventurança oferece o galardão dos pacificadores serem chamados filhos de Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mas lembremos de que este é o título que descreve perfeitamente a pessoa de nosso Salvador Jesus Cristo. Sendo filho de Deus e filho do homem, tinha a possibilidade ímpar de revelar a nós o coração de Deus e de também interceder por nós. Hebreus 7,5 diz que ele intercede por nós junto ao Pai. Paulo tinha convicção da importância do papel de Jesus como intercessor. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8,34. Devemos compreender que o ministério incessante de Jesus perante o Pai é sacerdotal, uma contínua representação do povo pelo qual morreu. O perfeitíssimo relacionamento entre Jesus Cristo e o Pai eterno é confirmado pelo seu direito integral de pleitear a nossa causa. Ele é o nosso irmão, sendo também descendente de Adão. Ele se identifica completamente conosco. Nesse papel, Jesus Cristo cumpre o que ninguém mais pode realizar. Ele é o pacificador que continuamente mantém afastada de nós a ira de Deus, mesmo quando o que mais merecemos é castigo e condenação. Meu querido, não despreze o registro daquilo que te ensina sobre Jesus. Se você desprezar isso, Deus vai te desprezar. Há uma parábola em Lucas 16 sobre a morte de um homem rico e de um mendigo. O mendigo foi para o seio de Abraão, foi salvo. Não porque era mendigo,
Sabemos disso pelo restante da Bíblia. Mas a Bíblia diz que o rico foi para o lugar de tormento. Quantas pessoas querem muito ser ricas? Ah, mas qual o perigo da riqueza? Como é grande o perigo da riqueza, se não soubermos usar. E esse rico, estando no tormento, ele diz: pai, manda lá na terra pai Abraão. Não é porque Abraão é considerado o pai da fé. Manda lá avisar os meus irmãos, porque tenho 5 irmãos, para que eles não venham para aqui. Há um lugar de tormento eterno. A salvação é só aqui nessa vida que temos oportunidade. E quantas vezes nós brincamos, correndo atrás de tantas coisas, menos da salvação. E aí foi respondido a um homem rico, que ninguém poderia voltar aqui na terra para avisar os irmãos. Isso não é permitido. Que eles têm Moisés e os profetas. Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco ouviria alguém, ainda que ressuscitasse dentre os mortos. Olha o valor das Escrituras Sagradas, que nos ensinam. Nosso único Salvador, desde Gênesis. Ele é o Filho do homem, o Cordeiro perfeito, o único mediador. Que Deus te abençoe, que você possa estar em Jesus. Não apenas falar dele, mas estar nele. Voltamos com você amanhã, se Deus assim permitir. Deus te abençoe em nome de Jesus.